Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Novamente por aqui para nós gravar os vídeos motivacionais, passando alguns conhecimentos, porque conhecimento só tem validade quando é passado de uma mente para outras. Muitas pessoas vivem no mundo, ou seja, sem qualquer nível de conhecimento, no meio da multidão, ou seja, sendo mais um no meio dessa multidão, ou seja, de 8 bilhões de pessoas. Segundo os estudos, em torno de 95% da população vive de uma forma despreocupada, descontraída, sem buscar qualquer nível de conhecimento. E quando pegas esses conhecimentos, ou seja, quando adquire esses conhecimentos, são conhecimentos vagos, sem muitas conexão, e ainda querem que as outras pessoas sigam o mesmo ritmo. Então, nesse vídeo de hoje, eu quero passar para vocês sobre como a gente ser forte sozinho, ou seja, a gente aprender a lidar com todas essas adversidades. Porque muitas pessoas, ou até nós mesmos, às vezes estamos rodeados de pessoas e se sentimos só, por diversos motivos, porque tem várias coisas que nós não podemos contar para ninguém. A gente tem que planejar em silêncio, cuidar da nossa mente em silêncio, porque aquilo que a gente alimenta, seja pelo lado positivo ou negativo, a tendência de crescer é muito grande. Quando a gente bota muita expectativa, alimenta um ego, tanto nós mesmos quanto de outras pessoas, isso traz diversos transtornos. Muitas pessoas, antes mesmo de planejar, ou ali no início do pré-planejamentos, já começa a falar para as pessoas o que vai fazer, o que deixa de fazer, e aí as pessoas começam a colocar um monte de expectativa e daqui a pouco aquele projeto não funciona, não dá certo. A forma, ou seja, a gente precisa mudar um pouco da rota para que possa, porque na grande maioria, aquilo que a gente vai planejar, aquele projeto de início, ele vai ter que ter algumas alterações. Ele vai dar certo desde que você invista tempo e energia e recursos, se necessário for, para que ele possa alcançar ter resultados positivos. Assim como aquela semente na qual nós plantamos, se a gente cuidar do solo, se a gente cuidar ali das ervas daninhas, colocar os ingredientes necessários, como água e outros fertilizantes, aquela semente ela vai germinar e vai crescer e depois ela vai colocar frutos maravilhosos. Assim também são com os seres humanos, mas às vezes a gente coloca uma semente em qualquer local, em terra seca, e semente precisa, em alguns casos, de terra úmida, de terra fértil para germinar. E aí a gente fica com essa expectativa, colocando expectativa nas outras pessoas. E a partir do momento que você coloca expectativa no outro, possivelmente você terá muitas decepções. Eu já passei por algumas decepções de colocar muita expectativa em outras pessoas e depois vem as frustrações. Mas na vida é assim, a gente vai aprendendo com passo a passo, vai aprendendo aonde que a gente pode investir os nossos recursos. E hoje, a melhor forma para vocês investir os seus conhecimentos, a sua sabedoria, aquilo que Deus nos deu, é em si próprio, é nos próprios conhecimentos, é na sabedoria, é planejar em silêncio e realizando todos aquilo que você almeja e deseja. Eu sei que às vezes é difícil, porque às vezes você quer compartilhar algum planejamento, algumas ideias para outras pessoas, achando, ou seja, pensando que você vai ter aprovação. E pelo contrário, você não vai ter, a pessoa não vai aprovar. Na grande maioria, elas vão te desaprovar. Até algumas delas aprovam ali naquele início,
onde você está, é simplesmente para te agradar, mas na mente dela está torcendo para não dar certo. Não é por maldade, é porque ela quer que você permaneça no mesmo nível. Se você tem um amigo e vocês fazem caminhada todos os dias e amanhã você resolve fazer corrida e aquela outra pessoa, ou por algum motivo não quer correr, ou por ter alguma deficiência não consegue correr, ele vai torcer, vai te aconselhar para vocês dois ficar caminhando, porque duas pessoas, um correndo e outro caminhando, não vão conseguir se conectar, não vão estar juntos, ou seja, estão em velocidades diferentes. Então nós precisamos treinar a nossa mentalidade, a nossa perspectiva para a gente ser feliz sozinhos. Não quer dizer isso que você não pode estar conectado com outras pessoas, mas sozinho no sentido de você não colocar essas expectativas, não colocar tanto aquela objetividade em outras pessoas, seja em quem quer que seja, porque eu aprendi uma frase lá atrás, na minha época de faculdade, que você não procure felicidade em outras pessoas que você não vai encontrar. A felicidade está dentro de você. Mas quando nós somos jovens, principalmente ali na fase de adolescente, quando se apaixonamos pela vida, por outras pessoas, nós achamos que a felicidade está em outra pessoa, porque o nosso coração começa a pulsar mais forte, aquela dose de adrenalina começa a correr pelas veias, nas correntes sanguíneas, e a gente fica assim, leve e solto, digamos assim. Mas o tempo vai passando e aquela dosagem vai diminuindo. E ao longo e ao passar dos tempos, nós percebemos que tudo aquilo não se passou de uma fantasia, passou de um momento momentâneo que foi lindo e maravilhoso. Mas se a gente treinar nossa mente para essas adversidades, a gente consegue compreender todos esse processo. Quando eu falo só, é no sentido de você conseguir auto se dominar, auto se controlar, ter inteligência emocional para você conseguir lidar com todas essas adversidades. Mas muitas pessoas buscam essa confiança, buscam essa realização em outras pessoas. Sai de do relacionamento dizendo-se que é tóxico, mas em seguida está dentro de outro, porque ele não consegue controlar as suas realizações, não consegue dar um passo adiante se não tiver alguém do lado para controlar os passos. Cuidado, quem controla sua mente tem tal controle sobre você. Então, cuidado com isso. Então, aprenda a se controlar, ter conhecimento de suas realizações, porque quem vai dominar, quem vai controlar você é a sua mente. Se você está bem mentalmente, você consegue fazer com que as outras pessoas também estejam bem também. Mas muitas pessoas só vão cuidar da mente quando a mente já está fragilizada de tanto alimentos tóxicos, de tantas substâncias prejudicial que adquiriu ao longo da vida. Isso vai trazendo uma série de transtornos e essas pessoas, por incrível que pareça, não assumem a responsabilidade. Sempre diz que a culpa é do outro, nunca ela assume que está errada. Mas nós temos que entender, tanto eu quanto você, que os erros faz parte do nosso aprendizado. Nós não podemos estar insistindo nos erros, mas se você não errar, você não vai conseguir aprender com propriedade. Então, esse erro, ele é a lição, é o início para o seu desenvolvimento. E a partir do momento que você traz, ou seja, não assume essa responsabilidade, coloca sempre a culpa no outro, as coisas ficam difíceis na sua vida e na vida das pessoas à sua volta. Então, às vezes nós estamos só em algum determinado local
E outras pessoas acham que aquilo é solidão, ou seja, para você é liberdade, porque é no momento que você está só, é naquele momento que você está refletindo, planejando em silêncio. Dali saem as melhores ideias, dali sai uma ideia, um pensamento seu que às vezes está ali internalizado, ou seja, está no processo em questão de BAE há muitos anos. E a partir do momento que você para, reflete, você começa a meditar, começa a brotar aquela semente que estava adormecida. Então, para algumas pessoas, estar só é sinal de solidão, para outros é sinal de liberdade. É como falei anterior, às vezes você está naquele meio de muitas pessoas, muita gente, mas você está uma pessoa ali vazio, que as suas comunicações, que as suas falas, que você não pode nem falar, porque todas as palavras que você dirige, as pessoas não entendem, porque você deu um passo adiante. Se você está no meio de pessoas que têm um nível diferente do seu, não vão se conectar. Nós temos uma técnica dentro do conhecimento do desenvolvimento chamado de rapport. O rapport é conexão. Nós se conectamos pelos nossos gestos, pelos nossos sentidos, pelos nossos olhares. Mas quando nós passamos a não aceitar as opiniões um ao outros, começamos a se distanciar. E aí é porque a pessoa já deu um passo adiante, aquelas pessoas ainda estão dentro daquela zona de conforto, está preso dentro das crenças limitantes, porque não querem sair. Em muitos casos desses estão relacionados na forma familiar. Nossos pais querem que nós nascemos, ou seja, nós e nascemos ali naquele convívio e crescemos, mas na mente deles ainda não crescemos, que é para ficar tudo junto e misturado. Mas vai chegar um momento que a gente precisa ir em busca de realizações, ter sonho, pensar fora da caixa, e muitos ainda não aceitam porque acha que eles têm que viver tudo junto. Muitos pais acham que os filhos são deles e na verdade o filho é do Pai eterno, são de Deus, ou seja, nós precisamos ir em busca de realizações. Cada um dos filhos nasce, vai crescendo, depois que chega na fase produtiva, vai em busca de suas realizações. Porque se passar essa fase, já era, não tem mais como. Na vida da gente é fase. Se a gente deixou passar essas oportunidades, dificilmente ela vai voltar. Uma criança nasce, depois passa pelo processo ali da adolescência, de jovem, de adulto, e vai voltar a ser uma pessoa idosa, ou seja, uma pessoa que vai entrar na parte de repouso novamente. Então, todo esse período são fases, e a nossa fase produtiva é nesse momento que nós temos que realizar todos os nossos objetivos, plantar nossa semente, colher os frutos e ensinar para as próximas gerações como eles plantar, como eles desenvolver aquela semente, mas hoje nós estamos presos dentro de um sistema e aonde os pais não estão passando esses conhecimentos para os filhos estão recebendo tudo pronto, filho de 20, 30 anos na fase produtiva ainda são improdutivos. Viu a pesquisa recentemente que mais de 7 milhões de jovens estão na fase neném, nem trabalha e nem estuda. Imagina o transtorno, as dificuldades que essas pessoas terão lá no futuro, justamente porque não passaram por um processo adequado na fase correta, porque tudo são fases. Criaram sistemas e até aí é perfeito, dos 4 aos 17 anos está matriculado, mas não basta só estar matriculado, é preciso acompanhar.
nós seres humanos, não digamos o ser humano, mas o cérebro, a parte mental, precisa ser treinada. Se assim não for, ele não vai fazer. O nosso cérebro gosta da zona de conforto. Se for possível ficar o dia inteiro sem fazer nada, para ele é ótimo, não está gastando energia. É muito mais prazeroso para você que não tem esse hábito de estar no sofá do que fazer uma corrida, mas o contrário também é verdadeiro. A partir do momento que você o treina, o seu cérebro, você jamais irá ficar naquele sofá. Por exemplo, hoje nós temos um terço da nossa vida passamos dormindo naquela cama deliciosa, confortável, depende da condição na qual você tem, um com mais conforto e outro menos, e não vem aqui o caso, quando você está com sono, você dorme até no chão, mas depois que você descansou, acordou, o seu corpo precisa sair aquela cama, se você não sai, por mais confortável que seja, fica uma cama espinhosa, você fica desesperado. Mas se você já está treinado a ficar ali naquele ambiente o dia inteiro, para você também levantar é um sofrimento. Quero dizer também, nós, ou seja, uma criança lá no ventre da mãe, ela vai ficar confortável até chegar ao momento do nascimento. A partir do momento que chegou a hora de nascer, de lá aquela pessoa, de lá aquele ser, tem que sair, tem que vir a enfrentar as adversidades. Tanto é que tem muitas crianças, se não tiver um acompanhamento médico, um acompanhamento específico, mas hoje, na nossa atualidade, é bem assistido, porque lá no passado era muito precário sobre esse processo. Ela, quando chega nesse ambiente com oxigênio, com tantas adversidades, acabaria não suportando. Mas hoje, porque a espécie humana é muito frágil nesse processo, ou seja, quando é recém-nascido ali, precisa dos pais por muitos anos, ou seja, tem algumas espécies, por exemplo, com 7 ou 8 anos, que já são caducas ou nem existe mais. Mas um ser humano, uma criança com 7 ou 8 anos de idade, é muito imatura para cuidar de seus afazeres, para cuidar da sua própria vida. Por isso que precisa dos pais. E também existe leis das pensões, ou seja, aonde os pais ou os responsáveis têm que pagar aquele processo alimentício para essas crianças, porque elas não conseguem ainda se alimentar, diferente de outras espécies, ou seja, cada qual com sua natureza. E aqui nada de errado, são natureza de cada espécie. Assim como aquele espinheiro, ele serve para espinhar, ele não vai te cariciar, diferente daquela rosa que você vai cheirar e vai sentir aquele cheiro maravilhoso. Ou seja, nós temos que ter a sabedoria e a inteligência dada por Deus para a gente entender que cada coisa, cada ser e cada espetáculo tem a sua natureza e precisamos respeitar uma a uma, mas para isso é necessário ter os conhecimentos necessários e aprender ao longo da vida, porque tudo é treinamento. Se você treinar a sua mente para esse desenvolvimento, esses conhecimentos, mais cedo ou mais tarde, isso vai internalizando, vai sendo um processo praticamente natural. Igual você vai à academia, igual você dirige o seu carro pela primeira vez, foi aquela dificuldade e em seguida você estava ali passando as marchas praticamente no piloto automático. Com a sua mente, com você, é desse jeito. Agora, tem muitas pessoas que fazem o processo contrário, quer controlar a mente de outras pessoas. Elas não conseguem nem controlar a mente delas e ela agora resolve controlar a outras realidades. Tem coisas na vida que nós não controlamos e está tudo bem, é isto mesmo. Então, muitas pessoas ficam gastando diversas energias, diversas situações, querendo controlar a vida dos outros, querendo controlar as outras coisas e você não está controlando nem a si mesmo, quanto mais
controlar os outros. Então, se você quer mudança, parta de você, mas muitas pessoas querem que o outro mude, e o outro não vai mudar porque é a natureza dele. Já falei sobre isso. Nós estamos dentro de um planeta chamado Terra, que aqui é longe de ser paraíso, como muitos pensam. Aqui é planeta Terra, vai ter momentos bons e momentos não bons assim. E aí o que que acontece? Tem hoje, segundo os estudos aí, 8 bilhões de seres humanos e cada um é diferente do outro. Então, jamais você pode se dirigir e tentar buscar felicidade ou delegar outras coisas para que essas pessoas, você traga aquela felicidade, não vai acontecer. Esse princípio tem que partir de você. É você que, para ser feliz, depende só de você. Por isso que você tem que aprender com controlar sua mente em silêncio, analisar todo esse processo, todo esse contexto, que muitas vezes é preferível você estar ali sozinho do que você estar no meio daquela multidão. Às vezes você está no meio daquela multidão e aí você sai de lá motivado, achando que resolveu. Naqueles momentos, aquelas ideias são maravilhosas, porque não vai ter dificuldade, mas a partir do momento que você saiu dali e você vem para a prática, as coisas não são fáceis. Você só vai conseguir se você tiver vontade, força e determinação. Caso contrário, você não vai conseguir. O motivo é, às vezes, iremos a alguma palestra motivacional e lá tem bastante pessoas, toda aquela motivação, o treinador levanta a mão, dá aquelas instruções, todo mundo levanta a mão e vai e fala que vai fazer. No outro dia, 2 ou 3% consegue estar motivado, no dia seguinte mais ou menos 1%, e praticamente grande parte daquele povo realmente volta para o mesmo nível que era, porque é difícil, porque tem que sair da zona de conforto e as pessoas não acreditam nela e elas falam, se outras pessoas conseguir, eu vou. Se a outras pessoas conseguir, já vai ser tarde para você, você tem que sair na frente. Um ditado que nós falamos aí, e não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado, mas as pessoas falam, eu vou correr atrás. Se você vai correr atrás, você vai sempre chegar atrasado. Você tem que correr na frente. Porque se você está na frente, você é o primeiro. Agora as pessoas falam, eu vou correr atrás. Atrás de quem? Do último ou do primeiro? Depende, você não está treinando a sua mente para você chegar atrasado. Então, treine a sua mente para você chegar na frente. Então, mude essa forma de você falar. Fala que você vai chegar na frente. Diga, eu vou correr na frente, porque é lá que eu preciso estar. Mas se você vai correr atrás, você vai sempre chegar atrasado. Não estou dizendo aqui que está certo ou que está errado, vai depender da sua visão, porque o que eu falo pode fazer sentido para você. E às vezes não tem sentido nenhum. Você vai investir foco e energia naquilo que é necessário, que você entende que está certo. Mas o nosso problema é que às vezes nós ficamos buscando aprovação em outras pessoas. E quando nós ficamos buscando essa aprovação em outras pessoas, aí as aprovações não vêm e às vezes vêm as aprovações negativas, ou seja, vêm as críticas e aí nós desmoronamos, ou seja, o prédio caiu. Aquele tijolinho que você estava colocando, aí você já parou, já resolve parar com sua construção porque alguém não aprovou. Gente, você está construindo a sua casa para você, não é para aquelas outras pessoas. Faça do seu jeito. Certa vez contratei uma pessoa para fazer um serviço, e aí quando eu cheguei lá, determinei, passei a planta, estava tudo certo. Quando eu chego no local, a pessoa estava construindo, ou seja, do jeito dela. Falei, não, não é desse jeito, é assim. Ah, mas assim é mais fácil, é melhor, vai ganhar mais tempo. Eu digo, eu não estou perguntando se vai ganhar mais tempo, se é mais fácil, se vai economizar. Eu estou falando que eu quero é desta forma. As pessoas querem medir o seu progresso pela regra dos outros. Imagina, você faz um jantar na sua casa
e convida o seu amigo, mas você faz o prato preferido seu. Ela não come daquele alimento. É coisas, assim, é alimento jogado fora, é gasto de energia e é estresse, vocês não vão se conectar. Então é preciso entender, é preciso saber quem é cada qual, cada pessoa que está dentro daquele contexto. Às vezes nós pecamos, erramos e não aprendemos, mas isso também serve de lição para a próxima vez, para próximas oportunidades. Muitas pessoas querem fazer a tal surpresas. E será que isso é bom? Será que a pessoa vai gostar? Então você tem que fazer a surpresa para você. Você primeiro tem que estar bem consigo mesmo. Se você não está bem consigo mesmo, como é que você vai fazer as outras pessoas estar bem? Então, é muita infantilidade das pessoas querer colher resultados diferentes, fazendo sempre iguais. Se você quer conquistar algo extraordinário, comece a fazer diferente, analise, planeje em silêncio, longe de buscar a aprovação das pessoas. As aprovações das pessoas não vai fazer sentido nenhum. Busque a aprovação de Deus. Ele sim é o ponto de partida, é o farol, é o combustível na qual você precisa para você adquirir as suas realizações, buscar os seus objetivos. Agora, se você resolver a partir de hoje fazer uma pesquisa sobre o seu projeto, todas as pessoas que você encontrar, você pedir opinião, cada uma pessoa vai ter uma opinião diferente, porque nós somos seres um distinto ao outro. Ninguém vai ter as mesmas ideias, pode ter semelhantes, pode ter de uma forma, você pode ver, você vai construir uma casa, você até copia alguma coisa que você viu em alguma construção, mas alguns pequenos detalhes você muda, um pouco da fachada, ali um pouco da calçada, a largura dos portões, as portas, a iluminação, alguma coisa você vai mudar, porque nós temos mentalidade. Agora tem aquelas pessoas que também são guiadas pelos outros. Existem pessoas que são guiadas, elas estão gostando, não, mas elas não têm atitude, elas vieram ao mundo só para fazer número, então elas são controladas. Ainda a partir do momento que elas resolver fazer uma reprogramação mental e analisar que a vida dela pode ser diferente da qual ela está vivendo, ela vai mudar. Mas isso tem que passar por um processo da própria vontade da pessoa. Porque tem pessoas também que tá ali e tá bom, ou seja, estamos de barriga cheia, que é o que nós falamos, tá ótimo, então tá tudo certo. E não tem como você mudar, porque é a natureza daquela pessoa. Ou seja, assim como aqueles mendigos que estão lá vivendo na rua, ele de uma certa forma, ou por questão do destino, ou por ter acumulado tantas substâncias químicas no seu organismo que se adaptaram àquela realidade. Os seres humanos vão se adaptando àquelas mudanças. Assim como eu falei lá no início, que o cérebro gosta da zona de conforto, ali para aquelas pessoas é o conforto. Sair dali é desconfortável. Para sair dali vai precisar ser gasto muita energia, retrabalhar, fazer uma reprogramação para que ele possa sair dali, daquela localidade. É fácil? Não, mas é possível, desde que a pessoa queira, porque tudo na vida precisa passar pelo processo da própria pessoa querer. Alguns outros casos, que eu não vou aqui entrar em detalhes, que é casos muito polêmicos, que acontece, mas eu não quero, eu quero falar aqui espontaneamente da própria natureza humana, é próprio você criar os seus próprios desenvolvimentos mentais e você adquirir, como se a gente estivesse vivendo uma saúde física e mental apropriada. Casos de patologias são diferentes, que precisa passar por diversos tratamentos. Então aqui eu quero deixar claro para vocês que nós treinamos a nossa mente para realizar aqueles objetivos na qual nós almejamos. Mas para isso, para que você tenha sucesso, sem ter tanto estresse, você precisa fazer isso em silêncio. Fazer ali
hoje, amanhã e depois, nesta sequência, para que você possa lá na frente ter resultados positivos. Muitas pessoas não fazem a lição de casa e levam o tempo a reclamar, passa o tempo contando historinha, ou seja, tentando se defender de um erro que é da própria pessoa, contando aquelas histórias que só ela não tem sucesso, só ela não tem sorte, porque o vizinho tem sorte, mas você não sabe o quanto ele se preparou, você não viu lá nos bastidores o quanto ele se preparou, você acha que aquele espetáculo que tem lá naquele circo foi de um passo de mágica, aquele palhaço entrou ali para fazer todas aquelas coreografias sem nunca ter passado pelo treinamento. Lá nos bastidores, só ele sabe as dores na qual ele passou, assim como um médico para ele formar, para ele passar, para ele chegar lá e exercer aquela função. Só ele sabe o quanto foi difícil, se ele tinha algumas condições aí de família ou não, é outras situações, porque cada um de nós vamos passar por, mesmo exercendo as mesmas profissões e realizando, cada um vai passar por dores diferentes, porque nós somos diferentes um ao outro. Aquilo que às vezes um passa um pouco mais de dificuldade, o outro tem menos dificuldade, mas os resultados dos frutos é quem vai determinar quem foi que se empenhou no seu projeto, quem foi que preparou o melhor terreno, quem foi que semeou a semente na estação correta. Às vezes, se você plantar uma semente diferente, ou seja, de um dia para o outro, isso já faz toda a diferença lá no resultado final. Às vezes é esse o processo. Às vezes nós deixamos para amanhã. Então amanhã é tarde. Eu não sei se você sabe da história aonde tinha um cidadão que se dizia que era preguiçoso, estava ali no meio da fazenda, não fazia, digamos, nada, era o dia inteiro armado com a rede, deitado, e os outros trabalhadores ali o tempo todo carregando saca para lá, ou seja, o dia todo ali, na época, lá no passado, os trabalhos eram manuais, nada de hoje. Hoje é tudo mais na base tecnológica e com certeza no futuro vai ser mais na base da tecnologia, vai exigir muito mais da parte mental do que da parte física, digamos assim. E aí aquele trabalhador ali deitado na rede, os outros trabalhando, chegou um sábio, olhou para ele, né? Falou assim: "Eu vejo um futuro muito grande em você." Ele ali observando, ficou pensando, né? O dia inteiro ali só olhando para o céu, aquelas nuvens passando, horas em forma de animais, horas até em forma de Jesus. Porque se a gente parar e ficar observando as nuvens, nós conseguimos visualizar algumas imagens, porque a nossa visão tem visão de ótica, ou seja, uma hora a gente vê uma imagem, outra hora vê outra, ou seja, o nosso cérebro começa a nos trazer evidências, fotografias das coisas que podem acontecer na nossa mente. E imaginação, a nossa mente é extraordinária, então precisamos cuidar delas com alimento saudável, com tudo que precisa para que nós possamos ter uma mente extraordinária. E aí esse sábio falou para ele, e ele ficou assim por alguns minutos parado, pensando, né, alguns segundos, e aí ele falou: se eu falar três palavras para você e você seguir, você vai ser uma pessoa muito próspera. Ele ficou imaginando quais são essas três palavras, já ficou curioso, já queria colocar em prática. Aí ele falou assim: amanhã é tarde. Aí foi o fim, ele falou: amanhã é tarde. O sábio foi embora, né? Se despediu dele, ele ficou com aquela mensagem na mente: amanhã é tarde, martelando o resto do dia. À noite não conseguiu dormir, só pensando nisso. No dia seguinte, ele estava passando ali na vila, antes de ir ali para aquela vilarejo. Lá naquele vilarejo tinha uma padariazinha que ali assavam uns bolinhos, tipo os pães, algumas coisas, né? E o forno tinha dado um defeito, e o dono da padaria ali, do estabelecimento, já estava preocupado, iria perder toda aquela massa que tinha preparado, porque aí a gente sabe que precisa fazer aquela preparação. Aí ele falou: amanhã é tarde. Ele lembrou da frase lá do sábio, ele foi, né, lá na localidade,
encontrou alguém que fazia aqueles reparos, que fazia isso, conseguiram sanar, resolver aquele problema lá daquele forno, e aí o dono do estabelecimento falou para ele, olha, durante 30 dias você vai ter que pegar os pães aqui para você se alimentar no café da manhã. Ele já ficou assim, nunca tinha recebido uma gratificação, e assim, com pouco esforços, mas pelo que ele já tinha dado o primeiro início, o primeiro passo para ele realizar os objetivos, porque ele já tinha seguido aquele conselho, de certa forma, aquela orientação daquele mestre. Aí passou mais alguns dias, vi uma carruagem, muitos tropeiros ali com os burros carregados de tecido, de roupas de um local para o outro, né? Os transportes antigamente era feito dessa forma. E aí chegou numa localidade lá, ele estava ali encostado, tinha uns galpão, ainda estava até fechado, mas ele conseguiram lá, esse rapaz aí ajudou esses pessoal para não molhar aqueles tecidos, aquelas roupas, colocaram dentro daqueles galpões, e aí quando foram-se embora no outro dia, né, aí aquele rapaz comunicativo, aí alegre, né, aí ele foi e falou, eu vou deixar umas peças dessas roupas, vocês venderem aí para esses trabalhadores, se você vender, bem, se não, quando a gente voltar daqui a uns 30 dias, aí a gente recolhe e tudo bem. Agora, se você vender, você tem uma porcentagem sobre isso. No mesmo dia, ele conseguiu vender aquelas roupas e aí foi aquela felicidade, né? Quando ele voltou, pegou aquele dinheiro lá, aquela porcentagem dele. E aí, né, ele nunca tinha ganhado dinheiro na vida, já ficou feliz, né? Falou, ah, aqui é meu ramo, porque carregar saco nas costas, isso aí eu não aguento. Aí ficou, né? Aí quando foi um dia, né, o dono da fazenda, o velhinho, já estava muito doente, doentado, aí foi e falou para ele ia todo dia visitar esse velhinho lá na sua residência, que ficava na sede. Quando foi um dia, ele chegou lá um pouquinho da noite, ali por volta de 7 horas da noite, e aí o velhinho já estava muito doente. Aí ele falou, o velho falou para ele, falou, você pega esse envelope e leva lá no juiz da cidade lá. Ele pegou o envelope e ia embora para casa, né? Aí ele, quando pensando assim, amanhã eu levo lá, né? Quando ele saiu, já estava indo embora, ele lembrou, amanhã é tarde. Aí ele mesmo dali mesmo, ele já seguiu. Quando chegou lá, entregou, o juiz falou, ainda bem que chegou a tempo. Aí ele olhou, né, passou que aquele documento era passando, o testamento passando todas aquelas terras para ele, né? E aí, né, se ele tivesse falecido, já não teria como passar mais. Ele voltou para agradecer. Quando chegou lá, o velho já tinha falecido. Ou seja, se ele não tivesse ido naquele dia, provavelmente aquelas terras teriam ficado para o sistema do governo e ele não teria herdado aquela herança, aquela fortuna. Ou seja, aí a partir desse dia ele passou a ser o novo ali é proprietário daquelas terras, ou seja, continuou ali deitado naquela rede, mas aí administrando a sua fazenda, ou seja, aí foi muito, muito próspero. Então na vida é assim, a gente tem que esperar as oportunidades, mas também não esperar que aquelas oportunidades elas vão chegar aí a qualquer hora, não, porque a grande maioria das oportunidades elas vêm disfarçadas de problemas. Se você tiver a visão de ótica, uma visão de águia para poder você pegar essas oportunidades, certamente você vai ter muito sucesso. Mas às vezes a oportunidade chega e você despreparado, por falta de vontade, por não querer, ou seja, por não ter treinado a sua mente, você acaba deixando essas oportunidades escaparem. Então a gente precisa treinar nossa mente e aproveitar as oportunidades, porque as oportunidades elas vão vir na sua vida, mas desde que você esteja preparado para isso. Então, dentro dessa realização, dentro desse treinamento da sua mente, nós precisamos entender que nós temos que estar bem e ficar longe de aprovações. Com um mundo de redes sociais, de tecnologia, a gente manda uma mensagem e na hora já que aquela mensagem já é para a pessoa responder e a pessoa tem outras coisas a fazer. Se você manda uma mensagem e a pessoa não responde, você já começa a pensar mil coisas, você já começa a ficar com sua mente perambulando e você tem que treinar sua mente para essas adversidades. Se alguém não respondeu, espere que o momento vai chegar,
Agora nós queremos controlar aquilo que a gente não controla. Você vai conseguir controlar a mensagem que o outro vai mandar, você consegue controlar a sua que você mandou. Aquela sim você consegue, mas você não vai conseguir controlar a resposta, assim como você não vai conseguir controlar a resposta daquela aprovação que você está mandando. Às vezes eu gravo um vídeo que nem esse. Tem pessoas que vai gostar, vai chegar a dizer parabéns. Outros dizer eu não gostei, você precisa melhorar, você precisa ter mais didática, você fala errado, você fala num sotaque diferente, você precisa falar mais alto, outros falam você precisa falar mais baixo. Meu amigo, a opinião de cada um vai fazer diferença. Eu faço o melhor nas condições que tenho, enquanto não tenho condições de fazer melhor ainda. É simples assim. Se tá bom, se serviu para você, tá tudo ótimo. Se não, tá tudo bem também. Não vai fazer diferença. Entendeu? Por quê? Porque você, se não fez diferença, é porque você ainda está em outro nível. Quem sabe se você continuar caminhando, andando, você vai conseguir chegar ao nível que eu estou. Não estou aqui dizendo que eu sou melhor do que ninguém. Não é isso. É porque você, para chegar a outro nível, você tem que passar por conhecimento. Assim como eu tenho mais de 20, 30 anos estudando, se você, para vocês que não têm ideia, deixa eu falar uma coisa para você, deixa eu falar um pouco sobre mim. Lá no passado, eu nasci na roça e até os 20 anos eu era analfabeto. Com 20 anos de idade, para muitos já era o fim. Tem pessoas que nem vivem isso, já se perderam no mundo da criminalidade. E aos 20 anos eu resolvi sair da roça, que eu trabalhava desde os 6 anos junto com meu pai, e fui para São Paulo, justamente para trabalhar e estudar. Porque eu tinha um sonho, que era estudar. Eu tinha um sonho em fazer uma faculdade. Eu tinha um sonho em cursar uma faculdade. Eu fiz duas faculdades, duas pós-graduações e diversos cursos para hoje eu estar passando esses conhecimentos. Muitas pessoas me ignoram, é porque elas não têm o conhecimento ainda que eu tenho, e quando eu falo algumas coisas, elas querem que eu não tenha aprovação, mas eu não me preocupo com isso, porque eu faço o meu melhor todos os dias. Eu busco meus conhecimentos e continuo plantando a minha semente. E as pessoas são incomodadas por isso, porque elas querem que você esteja no mesmo nível. E eu não vou estar no mesmo nível, eu não vou dar um passo atrás. A minha tendência é andar para frente. Eu não vou voltar para trás. Então, existe uma série de transtornos com tudo isso. Mas o que eu quero falar para vocês é que eu trabalhando, estudando, buscando os meus conhecimentos, e aí hoje eu passo esses conhecimentos. Mas para algumas pessoas que ainda não têm esse nível de conhecimento, acham que não tem sentido. Aí, como elas não querem chegar lá, elas começam a mandar mensagem. Ah, mas isso não faz sentido. Ah, porque só consegue ficar rico, filho de rico. Ah, só consegue vencer na vida se tiver dom. Não, você só não consegue vencer na vida se você não quiser. É simples assim. As dificuldades são outros fatores, são outros critérios. Tem uma frase que eu gosto muito de Bill Gates que fala assim: nascer pobre não é problema, problema é morrer pobre. Ou seja, Bill Gates foi o homem mais rico do mundo durante anos aí, principalmente no final da década de 90 e até os anos do início dos anos 2000. Se eu não salvo engano, ele ficou no topo dos mais ricos por volta de 15 anos aí, mais ou menos, para se ter ideia. E ele era pobre, começou lá na garagem da casa dele. Por quê? Porque ele viu uma oportunidade dentro do desenvolvimento tecnológico. Se tem ideia, as pessoas mais ricas do mundo são as pessoas que mexem com tecnologia. Hoje, quem é o mais rico do mundo é o Elon Musk. Por quê? Porque desenvolveu a tecnologia. Quem outros aí, Marcos Zuckerberg, que aí estudou sobre Facebook, redes sociais, ou seja, desenvolveram uma série de conhecimentos. Pessoas que eram pobres, pessoas que tinham dificuldade até para se alimentar, para morar, para se locomover, para abrir os seus primeiros negócios. Agora, hoje, muitos pais, muitas famílias
Um filho vai querer abrir um negócio e a pessoa já começa a criticar. Ah, porque não vai dar certo, porque você não nasceu para isso, filho de peixe, peixinho é, nós nascemos na roça, temos que viver na roça, mas não é assim. Você é o que você determinar, é o que sua mente determinar o que você quer fazer. Agora, para que isso aconteça, que não tenha transtorno na sua vida, eu te peço, faça em silêncio. Contrário do que eu fiz, eu falava para todo mundo e fui tendo muita dificuldade. Só consegui alcançar porque eu fui muito insistente. Lembro que a primeira vez quando eu cheguei em São Paulo, que eu falei que ia estudar, as pessoas, parente meu mesmo, ah, não vai dar certo. Outros fui falar que ia tirar uma habilitação, a pessoa falava que não dava certo. Só tive um primo meu, à época, que morava em São Paulo, que me ajudou bastante. Tudo que eu falava que ia fazer, a ele sempre apoiava. A gente lia jornal velho, na época era jornal. Subia lá em cima da laje, a casa tinha de laje, pegava jornal antigo para aprender, não aprender sobre a notícia, porque a notícia já tinha passado há muito tempo, às vezes já tem passado anos, né? Mas para aprender um pouco de leitura, para ler, aprender a ler pelo menos assim, digamos assim. Não era sobre a notícia já tinha passado. E aí fui falar que ia tirar a habilitação, aí teve uma das pessoas que falou assim, não vai não que não dá certo, porque fulano já foi e não deu, gastou dinheiro à toa, trabalhou não sei quantos meses. Eu falei, fulano é diferente de mim, eu vou fazer. Ah, mas não vai dar certo. Foi muito atrito, foi muito, mas depois eu fui lá e fiz e consegui tirar minha habilitação. Também fiz a mesma coisa, cheguei lá, digo, tá aqui. A pessoa ficou assim, paralisada, porque eu tinha conseguido coisas que a grande maioria não conseguia. Mas tudo é assim. Se a maioria não conseguiu, porque não colocou foco, não colocou objetivo, porque a partir do momento que você coloca foco, você vai conseguir. Se vai demorar um ano, dois, três, cada um vai aprender no seu tempo. Mas que você vai aprender, vai. Aí você fala com as pessoas, ah, mas eu não aprendo. Se você fala para o seu cérebro, para a sua mente que você não aprende, você não vai aprender mesmo, porque é você que está dizendo. Se você pensa que pode ou você pensa que não pode, de qualquer forma você está correto. Por quê? Porque é você que está dizendo. Agora, a partir do momento, se eu falar para você que você pode, mas você não faz nada, você vai conseguir? Não. Se eu falar que você não pode e você fazer, você vai conseguir? Vai. Então, a minha opinião, minha forma de ver não vai interferir nos seus resultados. E, pelo contrário, até vai te motivar. Porque se você estiver empenhado, focado em fazer, assim como eu fiz quando eu falei que eu ia tirar minha habilitação, e alguém falou que eu não ia conseguir, eu falei que eu ia fazer. Eu fui lá e fiz. Então foi um combustível a mais. Mas infelizmente não é para todas as pessoas. A grande maioria desiste. Eu, quando tenho um comentário negativo, para mim é melhor, porque eu vou para cima. Eu falei, eu vou fazer e agora é que eu faço mesmo. Eu já tive coisas de eu passar vários anos tentando, mas nunca desisti. Até a gente tem que mudar de rota. Isso aí é normal, mas desistir jamais. Então, motivo pelo qual eu fui aprendendo ao longo dos anos, e aí eu fui ficando um pouco mais de boca fechada. Nem todos os projetos eu falo, mas tem horas que ainda você acaba falando, porque as pessoas que é muito comunicativa, que acaba de uma certa forma acaba sem querer às vezes falando. Então eu tenho que me policiar bastante sobre isso, porque eu falo que uma palavra lançada é igual uma flecha, não tem mais controle. Depois que aquela lança sai daquele ar, o estrago já está feito. Assim é uma palavra. Depois que você fala, o vento leva, sai de ouvido em ouvido, em boca. E todas as vezes que ela vai chegar a um outro ouvido, é com característica, é com aperitivo a mais, nunca do jeito que ela saiu. Ela vai ser contada
ou de uma forma mais positiva ou mais negativa. Vai depender de quem vai ouvir. E aí é que vem as reclamações, é que vem as historinhas, é que vem aquela dose de desmotivação, isso não vai dar certo, isso não é para você. Conheço alguém que abriu uma loja recentemente e os pais, não, isso não é para você. A pessoa já está crescendo, os frutos já estão colhendo, mas mesmo assim a pessoa insiste que não vai dar certo. Só quando vê os resultados lá, fulano deu sorte. Mas aquela pessoa não foi por maldade, é porque aquela pessoa quer ficar no mesmo nível. Entendeu? Então, gente, quando a pessoa querer te desmotivar, você é que tem que se motivar ainda mais. Use isso como combustível para a sua vida. Use isso como motivação. Porque se você não fizer, você não vai conseguir. Assim como eu, se eu ouvisse as pessoas que eu não tirava habilitação, até hoje eu andava irregular. Se eu ouvisse as pessoas que eu não conseguia estudo porque cavalo velho não aprendia mais, até hoje eu era analfabeto, que nem aquelas pessoas que na qual me aconselharam a não ir, elas são analfabetas. E tá tudo bem. Estou aqui para discutir, para dizer que elas estão erradas, não. Elas escolheram aquela vida delas. Porque cada um escolhe a sua vida. Gosto muito da frase de Paulo Vieira que fala: cada um tem a vida que merece. É pesado? É, mas você vai colher os frutos da semente que você plantou. Quem come sem plantar são passarinhos. Passarinho é que fica comendo migalhas. Fica naquela gazarra. Não sei se você já percebeu em algum local como que dorme, onde é a morada dos pardais, diferente das águias. As águias são animais sábios. Elas vão para longe. Quando chega a tempestade, elas voam acima das nuvens. Quando passa, elas voltam como se nada tivesse acontecido. Elas fogem dos problemas. E quando elas vão fazer o ninho, faz num penhasco, longe dos predadores, para não ter estresse. Mas a grande maioria já começa a mostrar, a postar nas redes sociais antes mesmo de iniciar o seu projeto. Qual a chance disso dar certo? Nenhuma. Porque a grande maioria vai te botar para baixo, vai te sabotar dia e noite até você desistir. Vai dizer que não dá certo, vai dizer que as pessoas estão com um olhar diferente e você vai acreditar nas historinhas delas, porque fulano não deu certo, porque ciclano não deu certo, porque para ser rico tem que roubar, porque para isso eu conheço pessoas que até hoje falam que fulano ou ciclano só ficou rico porque roubou. Gente, se você aproveitar as oportunidades, estar no momento certo, nas horas certas, você vai ter as suas oportunidades. Não basta ter isso, logicamente, que é de instinto humano. Não estou dizendo aqui para a gente sair acreditando nas historinhas das pessoas, longe disso. Você tem que treinar a sua mente para você fugir dessas histórias, dessas historinhas de aprovações negativas, sejam mentirosas. Então fique esperto com isso e continue plantando a sua semente. Se você plantar a semente hoje e cuidar, provavelmente você vai colher frutos. Se você não plantar, a chance de você colher é zero. 100% negativo. Aí você quer comer da semente que os outros plantou. Aí quando as outras pessoas não querem te ajudar, você fala que elas são erradas. Se você não se ajudou, Deus deu a nossa vida para nós cuidar da nossa vida, cuidar dos nossos afazeres e produzir. Se Deus deu 24 horas para João e para o Zé, por que o João tem resultado e o Zé não? Por falta de ações, por não tomar as suas decisões. Ah, mas nem todas as pessoas, é o que eu ouço, nem todo mundo pode ter. Todos podem ter, desde que você faça por onde ter. Se você não faz, não vai ter. É simples assim.
Você olha para aquele prédio que a pessoa construiu, mas você não tem coragem. Como é que você vai ter? Tem pessoas que até têm vontade, mas não têm coragem. Nós temos que ter a vontade e a coragem andando junto. Certa vez tinha um barqueiro que ele atravessava o rio, ali os turistas que chegavam, com um barquinho com 2 remos. De um lado tinha a coragem, do outro a vontade. E aquele viajante, ou seja, aquele turista, olhou aqueles 2 remos com aquelas 2 informações escritas ali, cravadas na ponta e não entendeu, né? Ficou, né? Observando e o barqueirinho lá, né? Puxando os 2 remos. Não sei se vocês já perceberam, para poder que o barquinho ande equilibrado, tem que ser com os 2 remos, um puxando. E aí ele foi e perguntou, ele falou, olha, eu vou mostrar o resultado na prática. Pegou um dos remos e colocou em cima do barquinho, ficou só com um. O barquinho começou a girar, começou a fazer volta, igual um passarinho com a asa só. Ele pegou o outro, ele começou a girar do outro lado. Falou, precisa dos dois para que a viagem siga em linha reta, que a gente tenha controle da nossa vida, que a gente tenha controle do nosso destino. Se você só tem a vontade, você vai ficar só na vontade. Se você só tem a coragem, mas faltou a vontade, não vai conquistar aquilo que você almejou. Porque tem pessoas que falam que sucesso, ou imagina que o sucesso é ter dinheiro. E isso é que 90% imagina. Quando você vê uma pessoa com dinheiro, você acha que ela tem sucesso. Mas às vezes ela só tem dinheiro, está triste, está desmotivada, não tem realização, porque aquele dinheiro ainda não é o que ela quer mais. Porque, segundo a teoria de Maslow, a autorrealização ninguém consegue realizar. Quanto mais você conquista, mais você quer. Vou citar um exemplo prático. Você não tem uma casa. Qual o seu sonho? Uma casa. Construiu aquela, você quer outra. Depois que você tem a segunda, você quer a terceira. Você não vai parar por ali. Tem gente que fala, quando eu fazer tal coisa, eu vou parar de trabalhar. Você não vai parar, porque você, no seu instinto normal, só vai parar se tiver algumas outras deficiências físicas e mentais, algumas coisas que traz algum diversos transtornos na sua vida. Mas aqui eu quero dizer dentro da sua saúde física e mental. Então vamos cuidar da mente. A mente é quem vai controlar todo o nosso processo. É quem vai controlar todas as nossas realizações. Se a gente ficar preso dentro dessas crenças limitantes, buscando aprovações dos outros, contando historinha para nós mesmos, nós vamos passar a vida inteira sendo fracassados. Aproveite as oportunidades, uma a uma. Não deixe uma oportunidade escapar. Logicamente que muitas delas vêm disfarçadas de problemas. E às vezes tem algum determinado problema que é muito sério. E a gente precisa ter habilidade para enxergar que por trás disso tem muitos a aprender. Às vezes você está numa janela, você e outra pessoa. Um vê ouro e o outro vê lama. Quem é você nesse cenário? Quem é você? Você está vendo a ouro ou está vendo a lama? Se você falar, eu estou vendo a lama, mas da lama que eu consigo tirar o ouro, você está no caminho certo. Mas se você diz, eu estou enxergando o ouro, mas você está vendo o ouro, mas você não tem coragem de ir lá e separar da areia, o ouro, ele não vai vir assim, fácil, para você estar vendo ele. Ele vai estar lá misturado com areia, com terra, com um monte de gravetos, e tem que passar por dentro de processo. Depois ele tem que ir pelo processo da transformação, tem que ir ao fogo para se transformar. Não é assim como a gente acha que as coisas acontecem. Fácil.
simples. Tudo vai ter dificuldade. Agora, se você conseguir romper essas camadas, você vai conseguir. Porque você tem que passar camadas por camadas. Experiência por experiências. Vai ter choros, vai ter dor, mas quando você estiver colhendo os frutos, vai vir muitas pessoas. Ah, fulano teve sorte. Certa vez, chegou numa empresa para trabalhar, dois irmãos estavam procurando emprego, os dois não tinham nível de conhecimento, não tinha informação nenhuma, os currículos aí precários, praticamente só tinha o nome da pessoa e o endereço, não tinha experiência de nada. Aí a empresa estava contratando faxineiro, falou, olha, nós estamos contratando faxineiro, e é 2 vagas. Eles aceitaram, começaram a trabalhar ali de faxineiro. Teve um deles que começou a aproveitar as oportunidades, fazer curso, estudar, foi evoluindo, foi galgando os conhecimentos e logo se tornou gerente da empresa. E aquele irmão, o outro que ficou, que permaneceu de faxineiro, zoava com aquele irmão, você não vai ter oportunidade, estudando, depois aqui do meu expediente eu vou curtir a minha vida, é muito trabalho, estudo, sem ter oportunidade, eu sei que não vai vir. Beleza, e o irmão aproveitou as oportunidades, se tornou um gerente. Certo dia estava fazendo a confraternização da festa da empresa, e aí, né, aquele irmão lá, gerente, discursando, falando a beça, desenrolados, das conquistas que tinha realizado naquela empresa, naquele ano que tinha sido muito produtivo, junto com toda a sua equipe. E aí, o outro lado, de cabeça baixa, lá no canto, né, sentado, assistindo, de um lado outra pessoa, né, e viu assim, por que você está dizendo assim, cabeça baixa, desmotivado? Esse gerente aqui fala bem, né? Ele falou, é meu irmão. Seu irmão? É. E você faz o que na empresa? Ele falou, eu sou faxineiro. E ele virou gerente. É, ele teve muita sorte. Esse irmão meu aí, ele nasceu com aquilo virado para a lua. E eu sempre tive dificuldade. Nada, nenhuma oportunidade chegou para mim. Então, a vida é assim. Se a pessoa tem oportunidade, tem sorte. Eu não tive. É. A sorte é o encontro da preparação bem feita com a vontade de vencer. Por que aquele irmão se tornou gerente? Justamente pelas ações, a semente que ele plantou. Ele foi aos poucos desenvolvendo as suas habilidades, buscando os seus conhecimentos, dia após dia, às vezes ficava até altas horas estudando, sacrificou muitos finais de semana, e chegou a oportunidade, ele estava lá. O outro, naqueles momentos, estava lá, ocupado, fazendo o que não devia. É assim na vida da gente. Quantas vezes nós não estamos ocupados na hora de a gente fazer, ou seja, de plantar aquela semente que deixamos para o dia seguinte. E no dia seguinte nós deixamos para o dia seguinte. E nunca chega esse momento. A melhor época de você ter plantado uma árvore foi há 20 anos. Se lá você não fez, a hora é agora. Ainda está em tempo. Você perdeu 20 anos, mas você também ganhou 20 anos de experiência. Na vida, a gente não ganha. A gente não perde, desculpa. Ou ganha ou se aprende. Então, você poderia hoje já estar usufruindo. Mas como você descobriu receita mais prática, você pode também vencer mais rápido, sem atalho, mas você tem as experiências agora que você e a maturidade que você não pode mais errar. Lá atrás, você ainda tem o luxo de às vezes você ir, não dar certo e voltar. E agora, com a idade que você tem que fazer uma coisa, quer dizer, agora tem que dar certo 100%. Mas com todo o conhecimento, com todas as experiências, eu sei do seu potencial que você consegue fazer isso.
Mas para isso você tem que planejar sua mente, reprogramar sua mente e colocar na sua mente o seguinte: eu hoje parei de reclamar, parei de contar historinha, parei de pensar negativo. Muda essas frases só para o positivo. Eu consigo, eu faço e eu vou ser muito próspero. Hoje, amanhã e depois. Se você fizer nessa ordem, você vai conseguir. Logicamente que nós não podemos ficar passando, atropelando de qualquer jeito. É na sequência, na objetividade, porque nós não podemos ultrapassar os nossos direitos. Um direito termina quando o outro acaba. Mas se você fizer com dignidade, olhando passo a passo, fazendo a lição de casa, você pode ter certeza que os frutos virão. Se você pegar uma semente de milho e plantar numa terra fértil, provavelmente você terá duas espigas de milho aí num prazo de mais ou menos 90 dias. Se você replantar de novo essa semente de milho, aí você tem 1 milhão de semente, já dá 1 trilhão, 1 bilhão de semente. Então, a prosperidade está naquilo que você faz. Mas Deus deu o pão e a semente. Pão a nós comemos e semente nós plantamos se quisermos prosperidade. Mas tem muitas pessoas que fazem comer a semente. E se você comeu, acabou, não vai produzir. Se alguém passa na sua casa te pedindo uma porção de feijão, de semente para se alimentar, e você der, ele vai fazer o seguinte, ele vai se alimentar daquelas sementes. No dia seguinte, ele vai pedir novamente. Estou aqui incentivando a não dar? Não é isso. É para você entender essa realidade. O que nós deveríamos fazer é ensinar a cultivar. Porque se a pessoa aprende a plantar e a colher, ela nunca mais vai pedir. É simples assim. Mas nós iremos dar. Não estou dizendo aqui, sou contra, não. Nós temos que ajudar os nossos irmãos. Mas ajudar com palavra, que ele possa prosperar. Mas as pessoas querem tudo pronto. Às vezes você quer ensinar e eles não querem. Assim como nós queremos ensinar os nossos filhos, passar lição, orientar, eles já querem tudo pronto. E aí os pais de hoje, para não ter trabalho, entrega tudo pronto. Inclusive entrega até o celular. E aí o seu filho não dá trabalho de nada. Imagina, você deu um celular, uma mídia para ele, um celular, qualquer coisa, sem controle, eles não vão te dar trabalho de hipótese alguma. Agora, tire isso e fique com ele para você ver o tanto de trabalho, é perguntando o tempo todo, e é aquela... Porque nós só aprendemos perguntando, e eles vão aprender. Então, seja o professor de seu filho, ensine ele a diversidade, conte das suas histórias, não reprima, nunca. Se tem alguma coisa que ele chega até você e você não gosta, você não quer, mas tem habilidade, tem inteligência emocional para você lidar com essas situações, que eles vão perguntar o tempo todo. E se você reprimir, você vai criar provavelmente um filho tímido, fracassado, que não vai ter sucesso. Se você estimular, ele vai ter o prazer de estar ali sempre à frente, de não ter medo das adversidades, de falar se tiver errado, filho, se você errou, continue, volta e aprenda. Lá atrás a gente falava de voltar a fita, hoje não existe mais, mas a gente tem que dar um passo atrás e erguer, assim como aqueles rios. Um rio, ele não vai nascer na nascente e vai direto para o mar. Ele vai passar por vários obstáculos, vai enfrentar dificuldades, rochas, pedras, e, enfim, mudar o roteiro, ou seja, tem várias curvas no rio. Assim é a estrada da vida. Na nossa estrada, nós vamos encontrar curvas, derrapagem, enfim, uma série de transtornos. E se você for fraco, na primeira curva você fica. Se você for forte,
você vence todas elas. E cada uma que você passa, mais fortalecido você fica. Ou seja, cada queda que você levanta, mais resistente você fica. Certa vez, lá no zoológico, uma girafa estava ali, a mãe girafa estava ali preparada para dar à luz ao seu filhote. Aquele tamanho daquela girafa, com aquele pescoço de 5 metros de altura, daqui a pouco despenca o filhote de lá que caiu lá no chão. A mãe olhou assim, ficou ali, deu uma baixada, deu uma lambidinha ali de leve, o filhote lá tentando se levantar, porque esses animais já nascem desesperados para se alimentar, para mamar, digamos assim. E aí, tentando todo o tropo, e levanta lá todo com aquelas patas lá, grandão, todo desengonçado. E aí, quando ele levantou, a mãe foi e derrubou. Deu um coice. Aí ele levantou de novo, todo mundo que estava ali, aquela plateia ali observando aquela cena, ficou agoniado, não conhecia o processo. E aí vem outro, levantou de novo, ela deu outro coice. Sei que ela deu uns 3 ou 4 coices aí, em questão aí, até o... Daqui a pouco chamaram lá o pessoal, chegou um veterinário e veio lá um biólogo, veio aquelas pessoas, que aquele povo lá tudo agoniado, vai matar, vai matar. E aí chegou o profissional, o biólogo, que explicou para aquele povo, né? Falou, olha, por que ela está fazendo isso? Parece até ser um ato de maldade, de desapego, por uma série de coisas. Mas isso é da natureza do animal. Está fazendo isso porque que é para poder fortalecer as pernas, ou seja, as patas desse filhote, porque como ela, de repente, ela está lá na selva, que os animais são da mata, e aí nasce, precisa o quanto antes se equilibrar rapidamente, porque se chegar um outro predador, ele já pode se defender. Então isso é para fortalecer as patas, né, da natureza, porque aí as pessoas que estavam ali em volta começaram a entender que aquilo que eles estavam fazendo era para o bem do filhote. Até parecia um ato de crueldade, mas é da natureza. Para a nossa espécie, isso é uma crueldade. A mãe nasce ali o filhote, o filho, os pais estão ali para dar todo o suporte possível, até quanto tempo necessário for, mas lá na espécie é diferente. Assim como os filhotes de águias, se vocês conhecem a história, quando os filhotes nascem ali, que já estão ali, né, ganhando um pouquinho de massa, de asa, de penas, as águias já começam a soltar eles, já ensinar eles a treinar, a caçar, joga eles para cima, joga do lado para poder ir treinando. E eles vão aprendendo rapidamente, solta de lá do penhasco e eles aprendem a voar na marra, digamos assim. Não vai ficar lá no conforto. Segundo as histórias, as águias, os pais, depois que os filhos nascem, logo em seguida eles tiram as palhas, só deixa os gravetos, ou seja, deixa aquele ninho desconfortável, porque para que eles possam começar a nadar, a voar mais rápido e começar a caçar também. É assim que acontece. Agora, nós estamos criando os nossos filhos, dando de tudo, e eles acabam ficando na zona de conforto, e isso traz um diverso transtorno. As pessoas não vão em busca de seus objetivos. Temos que treinar para essa realidade. Então, tudo passa pela nossa mente. Nós temos que treinar nossa mente. Era isso que eu queria passar para você nesse vídeo. Tem muito mais conhecimento, mais informações, mas para não ficar um vídeo muito longo, estender muito, eu quero finalizar por aqui. Quero dizer para vocês, se faz sentido, tá tudo bem. Se não faz, tá tudo ótimo. O que nós temos que fazer é continuar plantando a nossa semente com amor e carinho. Um abraço e até o próximo vídeo.